Capítulo 3. Do reconhecimento da filiação. Seção única. Do reconhecimento do tempo de contribuição. Artigo 121. Reconhecimento do tempo de contribuição é o direito de o segurado ter reconhecido em qualquer época o tempo de exercício de atividade anteriormente abrangida pela Previdência Social, observado o disposto no artigo 122. Da indenização. Artigo 122. O reconhecimento do tempo de contribuição no período em que o exercício de atividade remunerada não exigir filiação obrigatória à Previdência Social somente será feito por meio de indenização das contribuições relativas ao respectivo período, conforme o disposto no parágrafo 7º e nos parágrafo 9º ao parágrafo 14 do artigo 216 e nos parágrafo 8º e parágrafo 8º do artigo 239. Parágrafo 1º. O valor a ser indenizado poderá ser objeto de parcelamento por solicitação do segurado à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 128. Parágrafo 2º. Revogado. Artigo 123. Para fins de contagem recíproca, o tempo de serviço prestado pelo trabalhador rural anteriormente à competência novembro de 1991 somente será reconhecido por meio da indenização de, que trata o parágrafo 13 do artigo 216, observado o disposto nos parágrafo 8º e parágrafo 8º do artigo 239. Subseção 2. Da retroação da data do início das contribuições. Artigo 124. Caso o segurado contribuinte individual manifeste interesse em recolher contribuições relativas a período anterior à sua inscrição, a retroação da data do início das contribuições será autorizada, desde que comprovado o exercício de atividade remunerada no respectivo período, observado o disposto no parágrafo 7º e nos parágrafo 9º ao parágrafo 14 do artigo 216 e nos parágrafo 8º e parágrafo 8º do artigo 239. Parágrafo único. O valor do débito poderá ser objeto de parcelamento desde que solicitado pelo segurado à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia. Capítulo 4. Da contagem recíproca de tempo de contribuição. Artigo 125. Para efeito de contagem recíproca, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social ou proteção social se compensarão financeiramente, fica assegurado: 1. O cômputo do tempo de contribuição na administração pública e de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os artigo 42, artigo 142 e artigo 143 da Constituição, para fins de concessão de benefícios previstos no RGPS, inclusive de aposentadoria em decorrência de tratado, convenção ou acordo internacional, e 2. Para fins de emissão de certidão de tempo de contribuição, pelo INSS para utilização no serviço público ou para inativação militar, o cômputo do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, observado o disposto nos parágrafo 4º e parágrafo 4º deste artigo, no artigo 123, no parágrafo 13 do artigo 216 e nos parágrafo 8º e parágrafo 8º do artigo 239. Parágrafo 1º. Para os fins deste artigo, é vedada: 1. Conversão do tempo de contribuição exercido em atividade sujeita a condições especiais, nos termos do disposto no artigo 66. 2. Conversão do tempo cumprido pelo segurado com deficiência, reconhecida na forma do artigo 70-D em tempo de contribuição comum e 3. A contagem de qualquer tempo de serviço fictício. Parágrafo 2º. Admite-se a aplicação da contagem recíproca de tempo de contribuição no âmbito dos tratados, convenções ou acordos internacionais de previdência social. Parágrafo 3º. É permitida a emissão de certidão de tempo de contribuição para períodos de contribuição posteriores à data da aposentadoria no RGPS, observado o disposto no artigo 19, Parágrafo 4º. Para efeito de contagem recíproca, o período em que os segurados contribuinte individual e facultativo tiverem contribuído na forma prevista no artigo 199, só será computado se forem complementadas as contribuições na forma prevista no parágrafo 2º do referido artigo. Parágrafo 4º. Para efeito de contagem recíproca, a partir de 14 de novembro de 2019,
Somente serão consideradas as competências cujos salários de contribuição tenham valor igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição para o RGPS, observado o disposto no artigo 19, Parágrafo 5º. A certidão referente ao tempo de contribuição com deficiência deverá identificar os períodos com deficiência e seus graus. Artigo 126. O segurado terá direito de computar, para fins de concessão dos benefícios do regime geral de previdência social, o tempo de contribuição na administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Parágrafo único. Poderá ser contado o tempo de contribuição na administração pública direta, autárquica e fundacional dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, desde que estes assegurem aos seus servidores, mediante legislação própria, a contagem de tempo de contribuição em atividade vinculada ao regime geral de previdência social. Artigo 127. O tempo de contribuição de que trata este capítulo será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as seguintes normas. 1. Não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais. 2. É vedada a contagem de tempo de contribuição no serviço público com o de contribuição na atividade privada quando concomitantes. 3. Não será contado por um regime o tempo de contribuição utilizado para concessão de aposentadoria por outro regime. 4. O tempo de contribuição anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado por meio de indenização da contribuição correspondente ao período respectivo com acréscimo de juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente e multa de 10%. Observado o disposto nos parágrafo 8º e parágrafo 8º do artigo 239. 5. É vedada a emissão de certidão de tempo de contribuição com registro exclusivo de tempo de serviço sem a comprovação de contribuição efetiva, exceto para assegurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e a partir de 1º de abril de 2003. Para o contribuinte individual que preste serviço à empresa obrigada a arrecadar a contribuição a seu cargo, observado o disposto no artigo 5º da Lei nº 10.666, de 2003. 6. Para ex-servidor público, a certidão de tempo de contribuição somente poderá ser emitida por regime próprio de previdência social. 7. É vedada a contagem recíproca de tempo de contribuição do RGPS por regime próprio de previdência social sem a emissão da certidão de tempo de contribuição correspondente, ainda que o tempo de contribuição referente ao RGPS tenha sido prestado pelo servidor público ao próprio ente instituidor. 8. É vedada a desaverbação de tempo em regime próprio de previdência social quando o tempo averbado tiver gerado a concessão de vantagens remuneratórias ao servidor público em atividade. E 9. Para fins de elegibilidade às aposentadorias especiais referidas no parágrafo 4º do artigo 40 e no parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição, os períodos reconhecidos pelo regime previdenciário de origem como de tempo especial sem conversão em tempo comum deverão estar incluídos nos períodos de contribuição, compreendidos na certidão de tempo de contribuição e discriminados de data a data. Parágrafo único. O disposto no inciso 5 do caput não se aplica ao tempo de serviço anterior à edição da Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 1998, que tenha sido equiparado por lei a tempo de contribuição. Artigo 128. A certidão de tempo de contribuição anterior ou posterior à filiação obrigatória à Previdência Social somente será expedida mediante a observância do disposto nos artigos 122 e 124. Parágrafo 1º. A certidão de tempo de contribuição, para fins de averbação do tempo em outros regimes de previdência, somente será expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social após a comprovação da quitação de todos os valores devidos, inclusive de eventuais parcelamentos de débito. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. A certidão de tempo de contribuição referente a período de atividade rural anterior à competência novembro de 1991 somente será emitida por meio da comprovação do recolhimento das contribuições correspondentes ou da indenização, na forma prevista nos parágrafo 13 e parágrafo 14 do artigo 216, observado o disposto nos parágrafo 8º e parágrafo 8º do artigo 239. Artigo 129.
O segurado em gozo de auxílio-acidente, auxílio suplementar ou abono de permanência em serviço terá o benefício encerrado na data da emissão da certidão de tempo de contribuição. Artigo 130. O tempo de contribuição para regime próprio de previdência social ou para regime geral de previdência social deve ser provado com certidão fornecida. 1. Pela unidade gestora do regime próprio de previdência social ou pelo setor competente da administração federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, suas autarquias e fundações, desde que devidamente homologada pela unidade gestora do regime próprio, relativamente ao tempo de contribuição para o respectivo regime próprio de previdência social, ou 2. Pelo setor competente do Instituto Nacional do Seguro Social, relativamente ao tempo de contribuição para o regime geral de previdência social. Parágrafo 1º. O setor competente do INSS promoverá o levantamento do tempo de contribuição ao RGPS, com base na documentação apresentada, observado o disposto no artigo 19. Parágrafo 2º. O setor competente do órgão federal ou estadual, do Distrito Federal ou Municipal deverá promover o levantamento do tempo de contribuição para o respectivo regime próprio de previdência social à vista dos assentamentos funcionais. Parágrafo 3º. Após as providências de que tratam os parágrafos 1º e 2º, e observado, quando for o caso, o disposto no parágrafo 9º, os setores competentes deverão emitir certidão de tempo de contribuição, sem rasuras, constando, obrigatoriamente: 1. Órgão expedidor. 2. Nome do servidor, seu número de matrícula, RG, CPF, sexo, data de nascimento, filiação, número do PIS ou PASEP, e quando for o caso, cargo efetivo, lotação, data de admissão e data de exoneração ou demissão. 3. Período de contribuição, de data a data compreendido na certidão. 4. Fonte de informação. 5. Discriminação da frequência durante o período abrangido pela certidão, indicadas as várias alterações, tais como faltas, licenças, suspensões e outras ocorrências. 6. Soma do tempo líquido. 7. Declaração expressa do servidor responsável pela certidão, indicando o tempo líquido de efetiva contribuição em dias ou anos, meses e dias. 8. Assinatura do responsável pela certidão e do dirigente do órgão expedidor e no caso de ser emitida por outro órgão da administração do ente federativo, homologação da unidade gestora do regime próprio de previdência social. 9. Indicação da lei que assegure aos servidores do Estado, do Distrito Federal ou do município, aposentadorias por invalidez, idade, tempo de contribuição e compulsória e pensão por morte com aproveitamento de tempo de contribuição prestado em atividade vinculada ao regime geral de previdência social. Parágrafo 4º. A certidão de tempo de contribuição deverá ser expedida em 2 vias, das quais a primeira será fornecida ao interessado, mediante recibo passado na segunda via, implicando sua concordância quanto ao tempo certificado. Parágrafo 5º. Revogado. Parágrafo 6º. Revogado. Parágrafo 7º. Quando solicitado pelo segurado que exerce cargos constitucionalmente acumuláveis, é permitida a emissão de certidão única com destinação do tempo de contribuição para, no máximo, 2 órgãos distintos. Parágrafo 8º. Na situação do parágrafo anterior, a certidão de tempo de contribuição deverá ser expedida em 3 vias, das quais a primeira e a segunda serão fornecidas ao interessado, mediante recibo passado na terceira via, implicando sua concordância quanto ao tempo certificado. Parágrafo 9º. A certidão só poderá ser fornecida para os períodos de efetiva contribuição para o regime geral de previdência social, devendo ser excluídos aqueles para os quais não tenha havido contribuição, salvo se recolhida na forma dos parágrafos 7º a 14 do artigo 216. Parágrafo 10. Poderá ser emitida por solicitação do segurado, certidão de tempo de contribuição para período fracionado. Parágrafo 11. Na hipótese do parágrafo anterior, a certidão conterá informação de todo o tempo de contribuição ao regime geral de previdência social e a indicação dos períodos a serem aproveitados no regime próprio de previdência social. Parágrafo 12. É vedada a contagem de tempo de contribuição de atividade privada com a do serviço público ou de mais de uma atividade no serviço público, quando concomitantes, ressalvados os casos de acumulação de cargos ou empregos públicos admitidos pela Constituição. Parágrafo 13.
Em hipótese alguma será expedida certidão de tempo de contribuição para período que já tiver sido utilizado para concessão de aposentadoria, em qualquer regime de previdência social. Parágrafo 14. A certidão de que trata o parágrafo 3º deverá vir acompanhada de relação dos valores das remunerações por competência, que serão utilizados para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria. Parágrafo 15. O tempo de serviço considerado para efeito de aposentadoria e cumprido até 15 de dezembro de 1998 será contado como tempo de contribuição. Parágrafo 16. Caberá revisão da certidão de tempo de contribuição, inclusive de ofício, quando constatado erro material, vedada a destinação da certidão a órgão diverso daquele a que se destinava originariamente. Artigo 131. Concedido o benefício, caberá: 1. Ao Instituto Nacional do Seguro Social comunicar o fato ao órgão público emitente da certidão, para as anotações nos registros funcionais, ou na segunda via da certidão de tempo de contribuição, e 2. Ao órgão público comunicar o fato ao Instituto Nacional do Seguro Social, para efetuar os registros cabíveis. Artigo 132. O tempo de contribuição na administração pública federal, estadual, distrital ou municipal de que trata este capítulo será considerado para efeito do percentual de acréscimo previsto no inciso 1 do caput do artigo 44, no artigo 53, no parágrafo 1º do artigo 54, no artigo 67, no inciso 2 do caput do artigo 70-J, no parágrafo 3º do artigo 188. H. No parágrafo 4º do artigo 188. 1. No parágrafo 3º do artigo 188. J. No parágrafo 4º do artigo 188. M. No parágrafo 3º do artigo 188. N. No parágrafo 3º do artigo 188. P. Artigo 133. O tempo de contribuição certificado na forma deste capítulo produz, no Instituto Nacional do Seguro Social e nos órgãos ou autarquias federais, estaduais, do Distrito Federal ou municipais, todos os efeitos previstos na respectiva legislação pertinente. Artigo 134. As aposentadorias e demais benefícios resultantes da contagem de tempo de contribuição na forma deste capítulo serão concedidos e pagos pelo regime a que o interessado pertencer ao requerê-los e o seu valor será calculado na forma da legislação pertinente. Artigo 135. Revogado. Capítulo 5. Da habilitação e da reabilitação profissional. Artigo 136. A assistência reeducativa e de readaptação profissional, instituída sob a denominação genérica de habilitação e reabilitação profissional, visa proporcionar aos beneficiários incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho em caráter obrigatório, independentemente de carência, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios indicados para proporcionar o reingresso no mercado de trabalho e no contexto em que vivem. Parágrafo 1º. Cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social promover a prestação de que trata este artigo aos segurados, inclusive aposentados e, de acordo com as possibilidades administrativas, técnicas, financeiras e as condições locais do órgão, aos seus dependentes, preferencialmente mediante a contratação de serviços especializados. Parágrafo 2º. As pessoas portadoras de deficiência serão atendidas mediante celebração de convênio de cooperação técnico-financeira. Artigo 137. O processo de habilitação e de reabilitação profissional do beneficiário será desenvolvido por meio das funções básicas de 1. Avaliação do potencial laborativo. 2. Orientação e acompanhamento da programação profissional. 3. Articulação com a comunidade, inclusive mediante a celebração de convênio para reabilitação física restrita a segurados que cumpriram os pressupostos de elegibilidade ao programa de reabilitação profissional, com vistas ao reingresso no mercado de trabalho e 4. Acompanhamento e pesquisa da fixação no mercado de trabalho. Parágrafo 1º. A execução das funções de que trata o caput será realizada, preferencialmente, por meio do trabalho de equipe multiprofissional especializada, sempre que possível na localidade do domicílio do beneficiário, ressalvadas as situações excepcionais em que ele tenha direito à reabilitação profissional fora dela. Parágrafo 1º. A avaliação da elegibilidade do segurado para encaminhamento à reabilitação profissional,
A reavaliação da incapacidade de segurados em programa de reabilitação profissional e a prescrição de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção e acessórios serão realizadas pela Perícia Médica Federal. Parágrafo 2º. Quando indispensáveis ao desenvolvimento do processo de reabilitação profissional, o Instituto Nacional do Seguro Social fornecerá aos segurados, inclusive aposentados em caráter obrigatório, prótese e órtese, seu reparo ou substituição, instrumentos de auxílio para locomoção, bem como equipamentos necessários à habilitação e à reabilitação profissional, transporte urbano e alimentação, e na medida das possibilidades do Instituto, aos seus dependentes. Parágrafo 3º. No caso das pessoas portadoras de deficiência, a concessão dos recursos materiais referidos no parágrafo anterior ficará condicionada à celebração de convênio de cooperação técnico-financeira. Parágrafo 4º. O Instituto Nacional do Seguro Social não reembolsará as despesas realizadas com a aquisição de órtese ou prótese e outros recursos materiais não prescritos ou não autorizados por suas unidades de reabilitação profissional. Artigo 138. Cabe à unidade de reabilitação profissional encaminhar para avaliação médico-pericial a ocorrência de que trata o parágrafo 2º do artigo 337. Artigo 139. A programação profissional será desenvolvida mediante cursos ou treinamentos na comunidade por meio de contratos, acordos e convênios com instituições e empresas públicas ou privadas, na forma do artigo 317. Parágrafo 1º. O treinamento do reabilitando, quando realizado em empresa, não estabelece qualquer vínculo empregatício ou funcional entre o reabilitando e a empresa, bem como entre estes e o Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo 2º. Compete ao reabilitando, além de acatar e cumprir as normas estabelecidas nos contratos, acordos ou convênios, pautar-se no regulamento daquelas organizações. Artigo 140. Concluído o processo de reabilitação profissional, o Instituto Nacional do Seguro Social emitirá certificado individual indicando a função para a qual o reabilitando foi capacitado profissionalmente, sem prejuízo do exercício de outra para a qual se julgue capacitado. Parágrafo 1º. Não constitui obrigação da Previdência Social a manutenção do segurado no mesmo emprego ou a sua colocação em outro para o qual foi reabilitado, cessando o processo de reabilitação profissional com a emissão do certificado a que se refere o caput. Parágrafo 2º. Cabe à Previdência Social a articulação com a comunidade, com vistas ao levantamento da oferta do mercado de trabalho, ao direcionamento da programação profissional e à possibilidade de reingresso do reabilitando no mercado formal. Parágrafo 3º. O acompanhamento e a pesquisa de que trata o inciso 4 do artigo 137 é obrigatório e tem como finalidade a comprovação da efetividade do processo de reabilitação profissional. Artigo 141. A empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% a 5% de seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas na seguinte proporção: 1. Até 200 empregados, 2%. 2. De 201 a 500 empregados, 3%. 3. De 501 a 1.000 empregados, 4%. Ou 4. Mais de 1.000 empregados, 5%. Parágrafo 1º. A dispensa de pessoa com deficiência ou de beneficiário reabilitado pela Previdência Social ao final de contrato por prazo determinado de mais de 90 dias e a dispensa imotivada em contrato por prazo indeterminado somente poderão ocorrer após a contratação de outro trabalhador com deficiência ou beneficiário reabilitado pela Previdência Social. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia compete estabelecer a sistemática de fiscalização e gerar dados, estatísticas sobre o total de empregados e as vagas preenchidas por pessoas com deficiência e por beneficiários reabilitados pela Previdência Social, além de fornecê-los, quando solicitados, aos sindicatos, às entidades representativas dos empregados ou aos cidadãos interessados. Parágrafo 4º. Para a reserva de cargos será considerada somente a contratação direta de pessoa com deficiência, excluído o aprendiz com deficiência de que trata a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943. Capítulo 6.
Da justificação administrativa. Artigo 142. A justificação administrativa constitui recurso utilizado para suprir a falta ou insuficiência de documento ou produzir prova de fato ou circunstância de interesse dos beneficiários, perante a Previdência Social. Parágrafo 1º. Não será admitida a justificação administrativa quando o fato a comprovar exigir registro público de casamento, de idade ou de óbito, ou de qualquer ato jurídico para o qual a lei prescreva forma especial. Parágrafo 2º. A justificação administrativa é parte do processo de atualização de dados do CNIS ou de reconhecimento de direitos, vedada a sua tramitação na condição de processo autônomo. Parágrafo 3º. Quando a concessão do benefício depender de documento ou de prova de ato ao qual o segurado não tem acesso, exceto quanto a registro público ou início de prova material, a justificação administrativa será oportunizada, observado o disposto no artigo 151. Parágrafo 4º. A prova material somente terá validade para a pessoa referida no documento, vedada a sua utilização por outras pessoas. Artigo 143. A justificação administrativa ou judicial, para fins de comprovação de tempo de contribuição, dependência econômica, identidade e relação de parentesco, somente produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos e não serão admitidas as provas exclusivamente testemunhais. Parágrafo 1º. Será dispensado o início de prova material quando houver ocorrência de motivo de força maior ou de caso fortuito. Parágrafo 2º. Caracteriza motivo de força maior ou caso fortuito a verificação de ocorrência notória, tais como incêndio, inundação ou desmoronamento, que tenha atingido a empresa na qual o segurado alegue ter trabalhado, devendo ser comprovada mediante registro da ocorrência policial feito em época própria ou apresentação de documentos contemporâneos dos fatos, e verificada a correlação entre a atividade da empresa e a profissão do segurado. Parágrafo 3º. Se a empresa não estiver mais em atividade, deverá o interessado juntar prova oficial de sua existência no período que pretende comprovar. Parágrafo 4º. No caso dos segurados empregado doméstico e contribuinte individual, após a homologação do processo, este deverá ser encaminhado ao setor competente de arrecadação para levantamento e cobrança do crédito. Artigo 144. A homologação da justificação judicial processada com base em prova exclusivamente testemunhal dispensa a justificação administrativa, desde que complementada com início de prova material contemporânea dos fatos. Parágrafo único. A inclusão, a exclusão, a ratificação e a retificação de vínculos, remunerações e contribuições, ainda que reconhecidos em ação trabalhista transitada em julgado, dependerão da existência de início de prova material contemporânea dos fatos. Artigo 145. Para o processamento de justificação administrativa, o interessado deverá apresentar requerimento no qual exponha, clara e minuciosamente, os pontos que pretende justificar, além de indicar testemunhas idoneias, em número não inferior a 2 nem superior a 6, cujos depoimentos possam levar à convicção da veracidade do que se pretende comprovar. Parágrafo único. As testemunhas no dia e no horário marcados serão inquiridas a respeito dos pontos que forem objeto da justificação de que trata o caput. Artigo 146. Não podem ser testemunhas: 1. Revogado. 2. Revogado. 3. Os menores de 16 anos e 4. O cônjuge, o companheiro ou a companheira, os ascendentes, os descendentes e os colaterais, até o 3º grau, por consanguinidade ou afinidade. Parágrafo único. A pessoa com deficiência poderá testemunhar em igualdade de condições com as demais pessoas e lhe serão assegurados todos os recursos de tecnologia assistiva. Artigo 147. Não caberá recurso da decisão da autoridade competente do Instituto Nacional do Seguro Social que considerar eficaz ou ineficaz a justificação administrativa. Artigo 148. A justificação administrativa será avaliada globalmente quanto à forma e ao mérito, valendo perante o Instituto Nacional do Seguro Social para os fins especificamente visados, caso considerada eficaz. Artigo 149. A justificação administrativa será processada sem ônus para o interessado e nos termos das instruções do Instituto Nacional do Seguro Social. Artigo 150.
Aos autores de declarações falsas prestadas em justificações processadas perante a Previdência Social, serão aplicadas as penas previstas no artigo 299 do Código Penal. Artigo 151. Somente será admitido o processamento de justificação administrativa quando necessário para corroborar o início de prova material apto a demonstrar a plausibilidade do que se pretende comprovar. Capítulo 7. Das disposições diversas relativas às prestações do regime geral de previdência social. Artigo 152. Nenhum benefício ou serviço da Previdência Social poderá ser criado, majorado ou estendido, sem a correspondente fonte de custeio total. Artigo 153. O benefício concedido a segurado ou dependente não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessão, ou a constituição de qualquer ônus sobre ele, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para seu recebimento, ressalvado o disposto no artigo 154. Artigo 153. A concessão de aposentadoria requerida a partir de 14 de novembro de 2019 com utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput após a consolidação da aposentadoria, nos termos do disposto no artigo 181-B, o INSS notificará a empresa responsável sobre a aposentadoria do segurado e constarão da notificação as datas de concessão e de início do benefício. Artigo 154. O Instituto Nacional do Seguro Social pode descontar da renda mensal do benefício. 1. Contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social. 2. Pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou assistencial indevido ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, em valor que não exceda 30% da importância da renda mensal do benefício, nos termos do disposto neste regulamento. 3. Imposto de renda na fonte. 4. Alimentos decorrentes de sentença judicial. E 5. Mensalidades de associações e de demais entidades de aposentados ou pensionistas legalmente reconhecidas, constituídas e em funcionamento, desde que autorizadas por seus filiados, observado o disposto nos parágrafo 1º ao parágrafo 1. E 6. Pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil ou por entidades fechadas ou abertas de previdência complementar públicas e privadas, quando expressamente autorizado pelo beneficiário, até o limite de 35% do valor do benefício, dos quais 5% serão destinados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito, ou b. Utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Parágrafo 1º. O INSS estabelecerá requisitos adicionais para a efetivação dos descontos de que trata este artigo, observados critérios de conveniência administrativa, segurança das operações, interesse dos beneficiários e interesse público. Parágrafo 1º. Aos benefícios previdenciários, uma vez concedidos, permanecerão bloqueados para os descontos previstos no inciso 5 do caput e somente serão desbloqueados por meio de autorização prévia, pessoal e específica por parte do beneficiário, conforme critérios e requisitos a serem definidos em ato do INSS. Parágrafo 1b. A autorização do segurado prevista no parágrafo 1º a deverá, sob pena de os descontos serem excluídos automaticamente, ser revalidada a cada 3 anos, a partir de 31 de dezembro de 2021, segundo critérios e requisitos a serem definidos em ato do INSS. Parágrafo 1c. A autorização do segurado de que trata o inciso 5 do caput poderá ser revogada, a qualquer tempo pelo próprio beneficiário. Parágrafo 1d. Considera-se associação ou entidade de aposentados ou pensionistas aquela formada por 1. Aposentados ou pensionistas com objetivos inerentes a essas categorias ou 2. Pessoas de categoria profissional específica, cujo estatuto as preveja como associados ativos e inativos, e que tenha dentre os seus objetivos a representação de aposentados ou pensionistas.
Parágrafo 1 considera-se mensalidade de associações e de demais entidades de aposentados ou pensionistas a contribuição associativa, devida exclusivamente em razão da condição de associado, em decorrência de previsão estatutária ou definição pelas Assembleias Gerais, a qual não admite descontos de taxas extras, contribuições especiais, retribuição por serviços ou pacotes de serviços específicos, prêmios de seguros, empréstimos nem qualquer outro tipo de desconto, sujeita ao limite máximo de desconto estabelecido em ato do presidente do INSS. Parágrafo 1º. O INSS avaliará periodicamente a quantidade de reclamações de beneficiários, ações judiciais, processos de órgãos de controle e impacto em sua rede de atendimento, dentre outros elementos relacionados ao acordo de cooperação técnica celebrado, para fins do disposto no inciso 5 do caput, e poderá rescindir o referido acordo unilateralmente, a depender da quantidade de irregularidades identificadas. Parágrafo 1g. Para fins de repasse do desconto efetuado pelo INSS, as entidades referidas no inciso 5 do caput deverão estar em situação regular perante as fazendas nacional, estadual, distrital e municipal, a Previdência Social, FGTS, o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, SIAFI, o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, SICAF e o Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, CADE. Parágrafo 1h. Na hipótese de entidade confederativa que representa instituições a ela vinculadas, as exigências de que tratam os parágrafo 1d e parágrafo 1g deverão ser atendidas pela instituição que celebrar o acordo de cooperação técnica. Parágrafo 1. O INSS deverá ser ressarcido das despesas realizadas em função da implementação e do controle do acordo de cooperação técnica de que trata o parágrafo 1º pela instituição que o celebrar. Parágrafo 2º. A restituição de importância recebida indevidamente por beneficiário da Previdência Social, nos casos comprovados de dolo, fraude ou má-fé, deverá ser atualizada nos moldes do artigo 175, e feita de uma só vez ou mediante acordo de parcelamento na forma do artigo 244, independentemente de outras penalidades legais. Parágrafo 3º. Caso o débito seja originário de erro da Previdência Social, o segurado, usufruindo de benefício regularmente concedido, poderá devolver o valor de forma parcelada, atualizado nos moldes do artigo 175, devendo cada parcela corresponder, no máximo, a 30% do valor do benefício em manutenção, e ser descontado em número de meses necessários à liquidação do débito. Parágrafo 4º. Se o débito for originário de erro da Previdência Social e o segurado não usufruir de benefício, o valor deverá ser devolvido, com a correção de que trata o parágrafo anterior, da seguinte forma: 1. No caso de empregado com a observância do disposto no artigo 365, e 2. No caso dos demais beneficiários, será observado se superior a 5 vezes o valor do benefício suspenso ou cessado, no prazo de 60 dias, contados da notificação para fazê-lo, sob pena de inscrição em dívida ativa, e b. Se inferior a 5 vezes o valor do benefício suspenso ou cessado, no prazo de 30 dias, contados da notificação para fazê-lo, sob pena de inscrição em dívida ativa. Parágrafo 5º. No caso de revisão de benefícios em que resultar valor superior ao que vinha sendo pago, em razão de erro da Previdência Social, o valor resultante da diferença verificada entre o pago e o devido será objeto de atualização nos mesmos moldes do artigo 175. Parágrafo 6º. O INSS disciplinará o desconto e a retenção de valores de benefícios com fundamento no disposto no inciso 6 do caput, observadas as seguintes condições. 1. A habilitação das instituições consignatárias deverá ser definida de maneira objetiva e transparente. 2. O desconto somente poderá incidir sobre os benefícios de aposentadoria, qualquer que seja sua espécie, ou de pensão por morte, recebidos pelos seus respectivos titulares. 3. A prestação de informações aos titulares de benefícios em manutenção e às instituições consignatárias necessária à realização do desconto deve constar de rotinas próprias. 4. Os prazos para o início dos descontos autorizados e para o repasse das prestações às instituições consignatárias devem ser definidos de forma justa e eficiente. 5. Revogado. 6. O próprio titular do benefício deverá firmar autorização expressa para o desconto.
7. O valor do desconto não poderá exceder 35% do valor disponível do benefício. Assim entendido o valor do benefício após a dedução das consignações de que tratam os incisos 1 ao 5 do caput, correspondente à última competência paga, excluídas aquelas que contenham o 13º salário ou sua parcela, estabelecido no momento da contratação. 8. O empréstimo poderá ser concedido por qualquer instituição consignatária, independentemente de ser ou não responsável pelo pagamento de benefício. 9. Os beneficiários somente poderão realizar as operações previstas no inciso 6 do caput se receberem o benefício no Brasil. 10. A retenção recairá somente sobre as parcelas mensais fixas integrais, vedada a administração de eventual saldo devedor. 11. O titular de benefício poderá autorizar mais de um desconto em favor da mesma instituição consignatária, respeitados o limite consignável e a prevalência de retenção em favor dos contratos mais antigos. 12. A eventual modificação no valor do benefício ou das consignações de que tratam os incisos 1 a 5 do caput que resulte margem consignável inferior ao valor da parcela pactuada, poderá ensejar a reprogramação da retenção, alterando-se o valor e o prazo do desconto, desde que solicitado pela instituição consignatária e sem acréscimo de custos operacionais e, 13, outras que se fizerem necessárias. Parágrafo 7º. Na hipótese de coexistência de descontos relacionados nos incisos 2 e 6 do caput, prevalecerá o desconto do inciso 2. Parágrafo 7º. Aos benefícios previdenciários, uma vez concedidos, permanecerão bloqueados para os descontos previstos no inciso 6 do caput e somente serão desbloqueados por meio de autorização prévia, pessoal e específica por parte do beneficiário, conforme critérios e requisitos a serem definidos em ato do INSS. Parágrafo 7b. A autorização do segurado de que trata o parágrafo 7º poderá ser revogada, a qualquer tempo pelo próprio beneficiário. Parágrafo 8º. É facultado ao titular do benefício solicitar a substituição da instituição financeira pagadora do benefício por outra, para pagamento de benefício mediante crédito em conta corrente, exceto se já tiver realizado a operação com a instituição pagadora na forma do parágrafo 9º e enquanto houver saldo devedor em amortização. Parágrafo 9º. O titular de benefício de aposentadoria, independentemente de sua espécie, ou de pensão por morte concedida pelo RGPS poderá autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual receba o seu benefício retenha valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, para fins de amortização, observadas as normas editadas pelo INSS. Parágrafo 10. O INSS não responde em nenhuma hipótese pelos débitos contratados pelos segurados, restringindo-se sua responsabilidade. 1. A retenção dos valores autorizados pelo beneficiário e seu repasse à instituição consignatária, em relação às operações contratadas na forma do inciso 6 do caput e 2. A manutenção dos pagamentos na mesma instituição financeira enquanto houver saldo devedor, desde que seja por ela comunicado, na forma estabelecida pelo INSS, e enquanto não houver retenção superior ao limite de 30% do valor do benefício, em relação às operações contratadas na forma do parágrafo 9º. Parágrafo 11. Serão inscritos em dívida ativa pela Procuradoria-Geral Federal os créditos constituídos pelo INSS em decorrência de benefício previdenciário ou assistencial, pago indevidamente ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, nos termos do disposto na Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, para execução judicial. Parágrafo 12. Será objeto de inscrição em dívida ativa, para fins do disposto no parágrafo 11, em conjunto ou separadamente, o terceiro beneficiado que sabia ou deveria saber da origem do benefício pago indevidamente em razão de fraude, dolo ou coação, desde que devidamente identificado em procedimento administrativo de responsabilização. Parágrafo 13. O procedimento administrativo de responsabilização de que trata o parágrafo 12 ocorrerá na forma prevista no artigo 179 deste regulamento e no artigo 27 do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. Artigo 154.
A. O INSS poderá arredondar para a unidade de real imediatamente superior os valores em centavos dos benefícios de prestação continuada pagos mensalmente a seus beneficiários. Parágrafo único. Os valores recebidos a maior pelo beneficiário serão descontados no pagamento do abono anual ou do último valor do pagamento do benefício, na hipótese de sua cessação. Artigo 155. Será fornecido ao beneficiário demonstrativo minucioso das importâncias pagas, discriminando-se o valor da mensalidade, as diferenças eventualmente pagas, com o período a que se referem e os descontos efetuados. Artigo 156. O benefício será pago diretamente ao beneficiário, salvo em caso de ausência, moléstia contagiosa ou impossibilidade de locomoção, quando será pago a procurador, cujo mandato não terá prazo superior a 12 meses, podendo ser renovado ou revalidado pelos setores de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo único. O procurador do beneficiário deverá firmar, perante o Instituto Nacional do Seguro Social, termo de responsabilidade mediante o qual se comprometa a comunicar ao Instituto qualquer evento que possa anular a procuração, principalmente o óbito do outorgante, sob pena de incorrer nas sanções criminais cabíveis. Artigo 157. O Instituto Nacional do Seguro Social apenas poderá negar-se a aceitar procuração quando se manifestar indício de inidoneidade do documento ou do mandatário, sem prejuízo, no entanto, das providências que se fizerem necessárias. Artigo 158. Na constituição de procuradores, observar-se-á subsidiariamente o disposto no Código Civil. Parágrafo 1º. O dependente excluído na forma prevista no parágrafo 9º do artigo 16 ou que tenha parte provisoriamente suspensa na forma prevista no parágrafo 5º do artigo 114 não poderá representar outro dependente para fins de recebimento e percepção do benefício. Parágrafo 2º. Dependente que perder o direito à pensão por morte na forma prevista no parágrafo 5º do artigo 105 não poderá representar outro dependente, para fins de percepção do benefício. Artigo 159. Somente será aceita a constituição de procurador com mais de uma procuração, ou procurações coletivas, nos casos de representantes credenciados de leprosários, sanatórios, asilos e outros estabelecimentos congêneres, nos casos de parentes de primeiro grau, ou em outros casos, a critério do Instituto Nacional do Seguro Social. Artigo 160. Não poderão ser procuradores: 1. Os servidores públicos civis ativos e os militares ativos, salvo-se parentes até o segundo grau, e 2. Os incapazes para os atos da vida civil, ressalvado o disposto no artigo 666 do Código Civil. Parágrafo único. Podem outorgar procuração às pessoas maiores ou emancipadas, no gozo dos direitos civis,